Queridos irmãos e irmãs, Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo, é a luz dos nossos passos. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. É a verdade que nos liberta. É a vida que nos enche de alegria. Fora de Jesus Cristo, nós não encontramos a nossa verdadeira realização. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, é um dos momentos altos de revelação da sua identidade e, portanto, também do seu significado para a vida do ser humano. Nós não somos chamados a procurar Jesus uma vez por semana na missa dominical. Nós não somos chamados a procurar Jesus em algum momento só isolado do nosso dia. Nós somos chamados a viver na presença de Deus, na permanente comunhão com Ele, porque somos chamados a sermos filhos no Filho por natureza que é Jesus. Nós somos chamados a fazer parte da família de Deus. É o terceiro domingo consecutivo que nós estamos meditando no capítulo 6 do Evangelho de São João. Começamos com a multiplicação dos pães e em seguida veio o chamado discurso do pão da vida, diante da incompreensão do sinal que Jesus realizou. Hoje estamos quase no final, quase nos últimos versículos deste capítulo 6. É um trecho eminentemente eucarístico, preparado pela primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Reis, primeiro, um episódio da vida de Elias, que fugia da perseguição de Jezabel. Elias teme pela sua vida, ele não quer morrer através da punição de Jezabel, que quer vingar a derrota dos profetas de Baal. Elias foge, passa pelo sul e vai para o deserto, fazendo o caminho inverso que fez o povo de Deus quando saiu da escravidão do Egito, que passou pelo deserto e foi até a terra prometida. Agora Elias deixa o reino do norte, região fértil, e vai para o deserto. E ali no deserto, Elias está cansado, abatido, desanimado, como às vezes nós nos encontramos na nossa vida, no deserto da existência, talvez nesse tempo de pandemia ou em outras situações. E Elias então faz esse desabafo diante de Deus. Agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. E deita-se debaixo daquele junípero e adormece. O Senhor envia o seu anjo, que lhe diz, levanta-te e come. E ele acha um pão assado e um jarro com água. Nada melhor do que isso num deserto. Elias se alimenta e volta a dormir. O Senhor insiste, mandando novamente o seu anjo, que o chama, levanta-te e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. E Elias se alimenta novamente com o pão, com a água, e aí caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, número simbólico. 40 significa uma caminhada inteira, uma peregrinação completa, assim como durante 40 anos o povo vagueou pelo deserto rumo à terra prometida. Fez isso porque recusou entrar na terra prometida na hora que o Senhor lhe concedia, por temor, e por isso ficou rodando, dando círculos, voltas no deserto, como às vezes nós ficamos na nossa vida, dando voltas em torno de nós mesmos, sem conseguir avançar,
porque falta a verdadeira acolhida da palavra de Deus em nossas vidas. Mas aqui Elias caminha, fortalecido por esse alimento misterioso, uma caminhada então agora decisiva, 40 dias e 40 noites até o Horebe, onde o Senhor se manifestará naquela brisa suave. Deixemos Elias, porque o texto apenas prepara o evangelho de hoje. Os judeus começam a murmurar a respeito de Jesus, porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus contemporâneos de Jesus murmuram como os judeus do tempo de Moisés murmuravam. E, portanto, acaba sendo uma expressão da recusa de Deus, como às vezes nós murmuramos nas nossas vidas, quando nós não confiamos na providência de Deus e a Ele nos entregamos. Começaram então a comentar: não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? A desconfiança de que Deus pode se manifestar no cotidiano, no meio das pessoas simples, na nossa vida, na nossa família. Estamos na abertura da Semana Nacional da Família, nos nossos pais. Às vezes nós podemos achar que a nossa família é muito privada, não é lugar de manifestação de Deus, é algo assim muito íntimo. Deus é quando ele vai à igreja e tudo, a família não é não. Isso é murmurar. Não conhecemos seu pai, sua mãe, como pode dizer que desceu do céu? Não murmureis entre vós, disse Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus queridos irmãos, ninguém que está aqui veio a essa igreja hoje, ou se estão nos acompanhando pelas redes sociais, simplesmente porque decidiu. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Nós estamos aqui porque nós fomos atraídos pelo Pai e levados a Jesus, exatamente por causa do que eu disse no início dessa reflexão. Porque nós não somos chamados a procurar Jesus topicamente, na hora do aperto, num ou no outro momento, mas a nos configurarmos a Ele. O Pai nos atrai a Jesus para que nós nos realizemos, sendo filhos no Filho. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Que palavra consoladora. Estamos rezando por várias pessoas que faleceram. Ainda agora entrando, fui comunicado de mais um falecimento. Antes de chegar, já vim trazendo mais 3 intenções de falecidos, fora as outras que já tinham chegado. Olha a palavra do Senhor: eu ressuscitarei no último dia. Quem é atraído pelo Pai a Jesus, Ele ressuscita. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por Ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Estão vendo que a centralidade de Jesus na nossa vida, pão da vida, olha a comparação. Nós precisamos de um alimento para viver. E aqui, como diz o Papa no comentário de hoje, não é... Jesus faz uma comparação muito séria, ele não fala uma comida sofisticada, não, o pão, o básico, o daquele que é o faminto. Ele pede o pão de cada dia. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Quem não se alimenta de Jesus está perdendo a vida. Não é condenação, castigo, está perdendo o segredo da vida, a realização da existência. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E agora, sobretudo nessa última parte desse versículo 51, a
significado eucarístico se torna mais evidente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Essa carne dada para a vida do mundo na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição, e que está agora presente no sacramento da Eucaristia, o sacramento síntese da vida de Jesus, o sacramento da sua autodoação, da sua entrega, o sacramento do mistério pascal. Todas as narrativas da instituição da Eucaristia, Mateus, Marcos, Lucas e Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, falam da preposição. Isso é meu corpo dado por muitos, Mateus e Marcos, por vós, Lucas e Paulo, para a vida do mundo, João. Então Jesus se entrega por nós. Bastaria isso para nos comover. A caridade de Cristo nos impele, nos impulsiona, nos comove quando nós consideramos que um deu a vida por todos. Então o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Ora, se nós temos o pão da vida, nós temos que ter então uma vida coerente com esse pão que nos alimenta. Pão da palavra e pão da Eucaristia. Nós estamos nesse tempo de pandemia, nem todos podem estar presentes nas celebrações eucarísticas, e falamos muito de comunhão espiritual, fazemos até oração de comunhão espiritual. Eu disse isso aqui ontem e repito hoje. Toda comunhão verdadeira é espiritual. Comunhão que não for espiritual não é comunhão verdadeira. Se nós comungássemos do corpo e sangue do Senhor só materialmente, mas não espiritualmente, nós estamos comungando sem distinguir aquilo que nós estamos fazendo. A comunhão verdadeira e espiritual é a aceitação da totalidade da vida do Cristo, do Evangelho inteiro, da totalidade da pessoa do Senhor, como o pão da vida. Eu não posso comungar de uma forma tópica. Eu tenho que comungar com o Cristo para que a minha vida toda seja impregnada dele. Portanto, a família. Aplico à família a segunda leitura de hoje. Não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou com um selo para o dia da libertação. Nós fomos marcados com um selo, o batismo, a crisma, o sacramento do matrimônio. Então, vejam esse versículo e vejam se por acaso na família de algum de nós existem essas situações das quais nós devemos nos afastar, se comungamos de Cristo, pão da vida. Toda a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Uma família cristã tem que julgar fora a amargura, a irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer, e toda espécie de maldade. E o que deve prevalecer se alimento do pão da vida? Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós em oblação e sacrifício de suave odor. Senão a gente está brincando de comungar. Quem comunga tem que se esforçar para viver desta forma. O pão está sendo nos dado. Seria impossível viver dessa forma se nós não fôssemos alimentados. Mas o Senhor está nos alimentando com o pão da Eucaristia, com o Espírito Santo. Começou dizendo aqui, não contristeis o Espírito Santo. Na missa, em toda a missa, nós pedimos que o pão e o vinho sejam transformados no corpo e sangue do Senhor, e pedimos que a Assembleia seja transformada num único corpo. Isso é a ação do Espírito. Então vejam, a comunhão nos coloca em comunhão com a Trindade, com o Pai, que nos deu o Filho, nos atrai para Ele, com o Espírito que transforma o pão e o vinho no corpo e sangue do Senhor, e transforma a comunidade no corpo de Cristo, quando ela recebe o Senhor, para vivermos essa vida nova. Que as nossas famílias sejam
famílias que se alimentam do pão da vida, como eu lembrei no ato penitencial, famílias que acolhem a palavra de Deus e têm essa palavra como orientação da sua vida, famílias que são receptivas do pão, da Eucaristia, da liturgia da igreja, famílias que vivem a caridade fraterna e a abertura para os outros, famílias que são missionárias. Que nossas famílias sejam um santuário da vida, igrejas domésticas, escolas de amor, que nossas famílias façam essa experiência da alegria do amor na família, como diz o Papa Francisco na Amoris Laetitia, e que não apresenta só a família ideal. Ele considera as famílias também fraturadas, sofridas, desestruturadas, que necessitam de misericórdia. Que todas as famílias sejam abraçadas pela misericórdia de Deus, que nos cura no seu amor. Eu sou o pão da vida, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.